noite. Vamos dar início a mais um evento dedicado à pertinência da teologia. Esta noite vamos debruçar-nos essencialmente sobre a relação entre a teologia e a guerra, tema particularmente importante quando vivemos estes momentos que a todos nos tocam. Falamos concretamente da guerra e, portanto, para nos falar desta ligação tão importante, temos presentes vários especialistas. Temos Frei Ventura, da parte católica, temos o professor Filipe Pinto, dedicado aos temas da guerra, do terrorismo, mas também com um forte pensamento cristão no seu pensar e no seu escrever. Temos o professor Américo Pereira, especialista em questões de ética, em questões de filosofia antiga, mas também em questões teológicas, e leciona na Universidade Católica. E temos André Melícias, que se tem dedicado à questão do Santuário de Fátima, à questão também do pensamento católico, e naturalmente também nos irá ajudar a pensar a questão da relação entre teologia e guerra. Dito isto, tenho para me ajudar neste evento de hoje, entrevistando e passando também a palavra aos nossos especialistas, Joaquim Franco, conhecido jornalista, também especialista nestas áreas de pensamento, e portanto, Joaquim, por favor, passa a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Muito boa noite a todos, aqueles que estão aqui nesta mesa digital, mas também aqueles que estão a acompanhar-nos pelas redes sociais. É um tema tão sedutor quanto lamentável, a relação entre teologia e guerra, mas temos de facto esse pano de fundo que é a situação de guerra que se vive na Europa, mas vive-se na Europa porque falamos da proximidade, porque de facto a situação de guerra vive-se neste momento, neste preciso momento, em todo o mundo e em situações, algumas delas até, quiçá, mais sangrentas e graves do que aquelas que nós estamos a sentir na proximidade da Ucrânia, que, por ser na Europa, nos toca mais, mobilizando as nossas atenções, mobilizando a atenção mediática, acima do que seria eventualmente normal se estivéssemos dentro de um conflito noutro contexto geográfico. Mas esta guerra tem contornos que nos permitem até também lançar o debate. Como todas as guerras, é uma situação deplorável, mas tem a característica de nos lançar no debate que nos traz aqui hoje, que é a relação entre teologia e guerra, ou se quisermos ser um pouco mais ambiciosos, a relação entre a crença ou Deus e a guerra, ou a eventual legitimidade de ambientes de beligerância. Este conflito que temos como pano de fundo na Europa, como nós sabemos, não é um conflito de natureza religiosa, mas reveste-se ainda assim de um contexto de contornos religiosos. Já muito se tem escrito, já muito se falou sobre o pano de fundo religioso que lá está e que tem a ver com as diferenças religiosas, sobretudo no mundo cristão, no universo cristão, que é disso que estamos a falar, num contexto de igrejas ortodoxas. Mesmo assim, as igrejas ortodoxas, como nós sabemos, não vamos aqui perder muito tempo com isso, também elas divididas e também elas, em certa medida, a colocar esse pano de fundo de beligerância no contexto da guerra na Ucrânia, e por outro lado a Igreja Católica e uma possibilidade que a Igreja de Roma tem, precisamente por não estar diretamente envolvida nos países em conflito, poder aqui até ter uma outra missão de maior distanciamento, podendo aqui, lá está, uma Igreja cristã, uma igreja, ter também um papel de posicionamento na perspectiva de fazer pontos. Mas esse é um outro debate que não nos traz aqui propriamente, que seria falarmos sobre a questão da guerra na Ucrânia. Temos a guerra na Ucrânia como pano de fundo, com todas essas variáveis que poderão levar ao debate daqui a pouco, mas não valerá a pena entrar muito por aí. Eu diria que, para lançar a conversa, e queremos que seja uma conversa, eu jogava aqui com duas dimensões que me parecem, sim, aparentemente paradoxais, mas muito reais, porque estão de facto também elas como pano de fundo quando falamos deste binómio teologia e guerra. Nós temos a teologia, lá está, o estudo do pressuposto da existência de Deus, não é? Temos a teologia como ferramenta, muitas vezes,
justificadora da guerra, usando até aquela terminologia que é muito cara, é muito antiga, da guerra em nome de Deus, e temos, por outro lado, em contraponto, um estudo da teologia que explica precisamente o contrário, que Deus não legitima a guerra. Ou seja, as mesmas ferramentas de estudo podem muito bem ser usadas para defender uma dimensão ou defender outra dimensão. Usando até uma expressão que vem da guerra da Ucrânia, há até quem fala agora num conceito, ou tenha trazido agora para o debate o conceito da guerra metafísica, como disse o patriarca ortodoxo de Moscovo, usando a expressão da guerra metafísica, e que estaríamos aqui diante de um conceito de guerra metafísica. Eu não conheço, se calhar, outra dimensão de guerra metafísica, se não entrarmos no conceito evangélico do metanoia, ou até no conceito sei lá, do Islão, da Jihad, que tão maltratado tem sido na forma da sua respectiva exegese hermenêutica. Mas há este pano de fundo muito interessante agora, que podemos lançar para o debate. De repente há alguém que em pleno século XXI lança para o debate o conceito de uma guerra metafísica. E eu, com este termo, provoco já o professor Américo Pereira, o professor de Filosofia e Ética da Universidade Católica, e é com esta pergunta muito direta, a partir da qual depois desenvolverá a ideia que tem já preparada para este encontro. Professor, há guerra metafísica? Ora, muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Ao pôr a questão dessa maneira, parece-me que é não saber o que é guerra, por um lado, e não saber o que é metafísica, por outro. Nós vivemos em várias sociedades que apregoam guerra em todos os locais, em todas as circunstâncias, não é? O futebol, e hoje há a bola, como sabe, o futebol é uma guerra e muitas vezes mesmo os jogadores dentro do campo não conseguem distinguir entre aquilo que é o adversário, que é o que têm pela frente, e um inimigo agredindo-o. E quando se passa do facto de estarmos perante um adversário e passamos a agredir essa pessoa, estamos de facto a cometer um ato de guerra. Não há guerra se um dos intervenientes não quiser aniquilar o outro. Se não for isso, não é guerra. É outra coisa qualquer. E, portanto, a metafísica é, enfim, simplificando aquilo que está para lá do físico. É um conjunto de princípios e apenas de princípios. Ora, os princípios não são pessoas. Não é? E que eu saiba, só as pessoas fazem guerra. Pôr os animaizinhos, etc., a fazer guerra é uma projeção. Assim como é uma projeção, nós aplicarmos conceitos antropológicos, e a guerra é uma questão antropológica, aplicarmos esses conceitos antropológicos a Deus. Isso está desmontado filosoficamente, metafisicamente, se quiserem, desde Xenófanes há 2500 anos, sensivelmente, e a crítica é definitiva. Se as pessoas entendem ou não a crítica, isso é outra questão. Mas eu penso que a expressão pura e simplesmente não faz sentido, e se me permitem, penso outra coisa. É que nós não devemos dar grande saída de fórum a expressões só porque são apelativas ou coisa que o valha, porque, como sabem, a linguagem é como os instrumentos da teologia, servem para qualquer coisa. Pois está bem, mas qualquer instrumento serve para qualquer coisa. A mesma lanceta com que um cirurgião acabou de salvar a vida a uma pessoa pode servir para degolar vários milhares. Acreditem em mim, pode, não é? Enfim, a culpa não é da lanceta, evidentemente. Ora, a linguagem pode servir para tudo. Pode servir para o maior ato de amor, como pode servir para o ato mais perverso. Portanto, não, penso que não faz qualquer sentido falar-se em guerra metafísica. A guerra é física. Eu só consigo matar alguém fisicamente ou usando instrumentos físicos. Eu posso matar uma pessoa interiormente, não é? Mas para isso tenho que usar uma linguagem qualquer. E nós não dispomos de linguagem puramente espiritual, nós não somos anjos. Nós precisamos de mediações
que usam o nosso corpo, que são o nosso corpo. A guerra é feita com essas mesmas mediações. As mesmas mediações que acariciam um bebé são as mãos que podem carregar nos temerosos botões que podem lançar uma guerra nuclear. Portanto, mais uma vez, e para que fique bem claro, guerra metafísica não faz qualquer sentido. A guerra é sempre algo da ordem do físico. Muito obrigado. Professor, e nesta dimensão da relação entre teologia e guerra, o que é que este binómio traz para os dias de hoje, o tempo secularizado, que é também o desafio que se lança nesta série de debates, neste tempo secularizado, que contributo pode a teologia dar quando falamos de guerra, até tendo como pressuposto aquilo que acabou de nos dizer? Bem, primeiro, não me leva mal, Joaquim, mas eu não sei se o tempo está assim tão secularizado. Porque neste momento ali na Catedral estão a ver o termo escolhido. É catedral, não é shopping center, não é mall, não é na Catedral da Luz. Isto é significativo, não vale a pena estar a gastar latim com isto. Portanto, não está secularizado. O âmbito do mais precioso, e a religião tem que ver com o mais precioso. Onde está o meu peso, aí está o meu coração, não é? Santo Agostinho e Fernando Pessoa têm também uma assim parecida. O absoluto do sentido de cada um de nós é isso que é o objeto, o nosso objeto religioso. Bem, pode ser uma nota de dólar, não é? Pode ser o SLB, pode ser qualquer coisa de metafísico, como o sentido possível para Deus, como ele é visto em termos judaico-cristãos e de outras religiões, enfim, minimamente próximas. Portanto, eu não sei se está assim tão secularizado quanto isso. Está modificado, as pessoas perderam um sentido de pertença ao movimento mais das igrejas no Ocidente. Haveria muito que dizer sobre isso. Por alguma razão as pessoas vão ao Estádio da Luz e a outros estádios e não vão tanto às igrejas. Deve haver alguma razão que tem que ver com o tal sentido do absoluto. Portanto, algo se perdeu evidentemente nas igrejas, pelos vistos nos estádios de futebol, nem por isso. E a teologia, o que tem que fazer hoje em dia, parece-me, relativamente à questão da guerra, é ser o menos guerreira possível. Essas afirmações de que Deus está connosco, por exemplo, os soldados nazis utilizavam na fivela do cinturão da farda Gott mit uns, Deus connosco. As pessoas gostam imenso de dizer coisas acerca de Deus e a maior parte das coisas que se dizem acerca de Deus não são verdadeiramente teológicas, no sentido mais básico do termo, não é? Logos to theou, não é? O sentido que se atribui a Deus. Isso é que é fundamental. Logos, enfim, é traduzido por palavra, mas é muito curto enquanto palavra, não é? Logos remete fundamentalmente para o sentido, para a colheita do sentido, o legging, a capacidade de intuir, de ouvir e de, a partir daí, sermos capazes de cada um de nós formar o nosso sentido. Ora, a teologia deve começar por se abster de tomar partido em termos de guerra. Deve perceber, então, uma teologia que se auto-intitula de católica, Cath Holos segundo o todo, ou seja, universal, deve ser o mais possível isenta do ponto de vista da guerra. O não é o mesmo que dizer que deve ser isenta do ponto de vista daquilo que é a ação caritativa para com as pessoas, e é para com todas as pessoas. Indo à Ucrânia, não é se um sacerdote católico ou de outra religião qualquer, mas enfim, eu sou católico e falo a partir do meu cantinho, não é? Se estiver na Ucrânia e tiver
um soldado russo e um soldado ucraniano, ambos já moribundos e ambos a precisarem e a pedirem, enfim, se ele entender, mas a precisarem de palavras de conforto, não vai primeiro averiguar juridicamente qual deles é que é o patife, ou se são ambos patifes, ou se nenhum deles é patife e foi apenas apanhado pelas circunstâncias. A obrigação é, através de atos de amor, ajudar aquelas pessoas no seu trânsito final. E isto que eu acabei de dizer parece-me que é o símbolo, a extremo, daquilo que deve ser a ação. Quer da teologia como pensamento, quer da teologia como prática, não é? Porque a teologia como puro pensamento, enfim, suponho que não sirva para grande coisa. Portanto, tudo menos andar a arranjar justificações, a maior parte delas forjadas para a guerra. Porque isso significa, voltando à parte inicial do que disse, isso significa estar a arranjar justificações para um ato que visa, em última análise, aniquilar o outro. Ou imediatamente ou mediatamente. Ora, que justificações pode uma teologia que se queira merecedora do nome, e portanto não é apenas um conjunto ideológico de valores, porque princípios não pode ser. Os princípios são objetivos, e portanto são objetivos exatamente, têm de ser procurados, estudados, intuídos, e esses sim são metafísicos. Este é o trabalho da teologia. Ora, eu duvido muito que procurando estes princípios, qualquer teologia encontre uma justificação para a guerra, que o princípio pode justificar que um ser humano qualquer, sem que seja em legítima defesa, procure eliminar um outro ser humano. E a legítima defesa só se justifica porque houve um primeiro ato deste género, porque se não houvesse um primeiro ato de guerra, não haveria necessidade de legítima defesa. Portanto, o princípio, e repare-se que isto é tão antigo quanto a intuição do autor sagrado que pôs no papel os 10 mandamentos, o mandamento de não matar, o não matarás, não é um mandamento judaico, não é um mandamento cristão, não é uma invenção do Deus destes senhores. É algo de absolutamente objetivo. Se quiserem, para quem gosta de Kant, é até pré-kantiano, antecipa durante muitos séculos o próprio Kant. Imaginem que Deus não se revelava como sendo aquele Deus que diz que é, um Deus de amor e um Deus de bem, e o mandamento é não matarás, mas rapaziada, desatem a matar-se uns aos outros. É evidente que levado, universalizado, transformado num mandamento católico, significaria que a humanidade, cumprindo esse mandamento, no instante seguinte desapareceria. O não matarás talvez seja, enfim, a sigla da teologia católica, é o Fides Quarens Intellectum de Santo Anselmo, não é? Mas talvez pudesse acrescentar este, o não matar. Porque apenas este princípio fundamental, objetivo e indiscutível deste ponto de vista pode levar a qualquer coisa passível de ser realizado, como a cidade de Deus, Santo Agostinho. Eu não estou a falar do reino de Deus no mundo, porque isso não faz sentido. O reino de Deus é metafísico. Cá estão as tais distinçõezinhas que dá jeito de fazer. Mas a cidade de Deus não é metafísica. Eu sei que há interpretações nesse sentido, mas a cidade de Deus não é metafísica. A cidade de Deus é o reino do bem. E o reino do bem é possível. Ai, mas nunca existiu. Bem, um cristão que diga isso está, enfim, desculpem, não é inquisitorial, é teológico. Está a blasfemar. Nós estaremos no desenho da utopia nesse contexto. A Sagrada Família. Quer dizer, um cristão acredita ou não acredita na Sagrada Família? A Sagrada Família não é um ambiente de paz. Quer dizer, não é que o menino Jesus, se desse uma martelada no dedo, não dissesse ui ai ou qualquer outra coisa no género, provavelmente diria, não é? Mas isto não é imperfeição, isto não é guerra,
Isto é gritar quando se tem uma dor, isso é do mais humano que existe. Não, não é utópico. Utópico, voltamos à questão da linguagem. Utópico significa sem lugar, não é? Portanto, é um absoluto. Sem lugar, é como atópico, não é? Ora, a paz é utópica. Porquê? Só porque os seres humanos não conseguem realizá-la. Mas isso não é... lá por nunca se ter verificado a existência geral de paz, não significa que essa existência não possa existir. Não, a paz não é utópica. É só, enfim, em termos cristãos, é só cumprir aquele mandamentozito, talvez difícil de se cumprir, não é? O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, um outro ponto fundamental de amarração para o pensamento teológico será, evidentemente, este. Agora, pela positiva, o não matarás é, enfim, desculpem o palavrão, é o transcendental, é o necessário e universal para que a coisa possa funcionar visto pela negativa, ou seja, se nos matarmos todos uns aos outros, pois a humanidade deixa de ter problemas, como diria o Monsieur de La Palisse, perdoem-me a brincadeira, bem, já não é mau. Mas o mandamento do amor não só absorve, suprassume este mandamento do não matarás, como transforma o mandamento do matarás em algo de positivo, ou seja, age no sentido do bem do outro, que é isso que amar significa, não confundir com afetos e essas coisas todas que andam por aí. Isso é muito interessante, não é? Mas Hitler era um homem extremamente afetivo. Tenho aqui nesta sala guardado uma entrevista com uma das secretárias preferidas, se não mesmo a preferida, do Hitler, a Frau Traudl-Junge, e a senhora só dizia bem do Hitler, e é tudo verdade, não é? Que ele tinha um carinho extraordinário por ela. Portanto, o Hitler era um homem muito afetivo. Era muito afetivo com a Eva Braun, era muito afetivo com a cadela, era muito afetivo com todo o pessoal menor que o servia e com quem terminou os seus dias comendo à mesa. E, não é? Pomos isto num prato da balança e pomos as várias shoas, que não houve só uma, pomos as várias shoas no outro prato da balança. E Hitler não deixava de ser afetivo para o que queria. E, no entanto, não deixou de estar na base, na origem, e foi o grande programador ideológico de uma das maiores matanças de sempre da história da humanidade. Portanto, o que é que a teologia deve fazer, então, resumindo muito simplesmente? E estas coisas convém que sejam simples, porque senão caímos naquelas coisas dos comentadores da ciência política, que eu também pratico, diga-se de passagem, mas que é sempre tudo tão complexo, tão complexo, tão complexo, que o melhor é mandar uma bomba atómica para simplificar, não é? Ainda bem que não o fazem. Ainda bem que não o fazem. Bem, o que a teologia deve propor fundamentalmente é exatamente uma dinâmica, um movimento de amor, e aí deve bater na tecla até desesperar ou vencer, neste sentido. Muito obrigado. Não pode fazer de outra maneira, quer dizer, é o único antídoto para a guerra, para o ato de aniquilação, para o ato em que se quer o maior mal do outro, é o ato em que se quer o maior bem do outro. Penso que não há, depois a maneira como cada teólogo pode fazer isto, não é? Livrando-se de paixões e dos tais afetozinhos, quer dizer, eu gosto muito mais de ucranianos do que de russos, então vou defender os ucranianos, ou então vou defender os russos, ou então vou defender os da minha terra, etc. Isso pode-se fazer, não é? No terreno, defender, evidentemente, que faz todo o sentido. Agora, do ponto de vista teórico, não há razão alguma para que toda a teoria teológica não seja apontada a um único alvo, já que estamos em linguagem de guerra, e esse alvo é o alvo de levar as pessoas a abrir o espírito à necessidade do amor como único antídoto para a guerra. Muito obrigado, professor Américo, por esta reflexão. Se tivermos a oportunidade, poderemos depois, eventualmente, mais à frente, voltar a falar em jeito já de diálogo.
Ora, eu estava a ouvir o professor e estava de repente a vir-me aqui à memória uma expressão que é muito utilizada por este amigo que está aqui ao meu lado, o Frei Fernando Ventura, que é biblista e que ao longo dos últimos anos muito temos refletido e dialogado sobre estes e outros assuntos, e sobretudo a partir de uma dinâmica que é a dinâmica das narrativas do sagrado, sobretudo a Bíblia, que estão cheias de episódios de violência, de beligerância, não são só as narrativas do sagrado no contexto cristão. Todas as narrativas do sagrado têm um contexto de beligerância e de violência. Já ouvi o Frei Fernando Ventura dizer que a Bíblia, nessa perspectiva, pode ser um livro perigoso. Porquê? Boa noite a todos. Antes de mais, qualquer texto lido fora do seu contexto é perigoso. E isto, desde um texto de culinária até ao texto da Sagrada Escritura, é verdade. E o problema, voltamos outra vez à carga, o problema não está nem nas religiões, nem nas teologias. Todas as religiões têm as mãos manchadas de sangue, sem exceção. Não porque em si mesmas sejam geradoras da violência, enfim, seria discutível também, não é que as teologias em si mesmas sejam promotoras da violência, o que está em causa é sempre a figura do ator. É sempre o eu teólogo ou o eu religioso, com os meus afetos e as minhas tendências, como dizia o professor Américo Pereira, neste poucochinho do crochê que nos leva a criar impossíveis. E aqui eu permitia-me apanhar duas das ideias do professor Américo Pereira. O mandamento do não matarás. Etimologicamente ou gramaticalmente, a palavra tem muito mais o sentido do não assassinarás, no sentido do não tirarás a vida, aquilo que dizia há pouco, a legítima defesa, nada justifica uma agressão que não seja em defesa pessoal ou em defesa de algum indefeso. É mais exatamente esta ideia, o não assassinarás. E aqui com a simplicidade das palavras, eu gostei muito da ideia, da sua última ideia, a tendência que nós temos de complicar tudo. E o simplificar as relações e reduzi-las ao essencial. Estava-me a lembrar do primeiro campo de concentração que eu conheci, foi Majdanek, na Polónia, em Lublin. E ao fundo, na continuidade dos foros crematórios, o campo foi libertado e ficou intacto. Estão lá ainda toneladas de cinzas humanas que não houve tempo de despachar. E ao fundo da fiada dos foros crematórios está uma lamparina, uma jarra, um solitário com uma flor e uma placa que diz: quando o crime é deste tamanho, o único remédio é o perdão. Isto é profundamente teológico. Isto é porque é profundamente humano. E a teologia tem que ser cada vez mais a arte humana de pensar Deus, a arte humana de pensar o mundo, a arte humana de pensar Deus diante do mundo e a arte humana de pensar o mundo diante de Deus. Com aquilo que é a falibilidade de todos nós, tendenciosos, ontologicamente sacanas e desesperadamente à espera. E isso é que nos mata, ou que nos leva a matar. É exatamente aquilo que no Gênesis, e nós no Gênesis, eu gostei daquela ideia de há pouco, o paraíso não é alguma coisa de que temos de chorar saudades do passado, é alguma coisa de que temos de chorar saudades do futuro. Não se trata de alguma coisa que perdemos, trata-se de um projeto de construção. Mas um projeto de construção minado e tocado por dentro, por esta nossa mania de querermos ser Deus. O pecado originante está aí. Tem a ver com maçãs, nem com coisa nenhuma. Isto é esta dimensão nossa. Eu gosto de pegar no símbolo da serpente. A serpente em hebraico diz Nahash. Nahash é um som onomatopaico. É o corpo do bicho que rasteja por cima da folhagem seca, Nahash. E a serpente é este símbolo ao mesmo tempo por cima da terra e por baixo da terra, este símbolo de vida e de morte. É esta dualidade que nos habita. E na minha terra chama-se sacanice, que é mais simples da linguagem, em que está perfeitamente tipificada nos dois irmãos, no Abel e no Caim.
a perda deste equilíbrio que me origina a impossibilidade de estar diante do outro, e aí temos a Adão e Eva a fazer a primeira tanga, não é? A impossibilidade de estar eu diante do outro, dentro do qual eu tenho de me tapar, é alguma coisa que alastra, vai alastrar a relação de fraternidade, vai alastrar e vai se corporizar naquilo que é a origem de todos os nossos conflitos. Temos, por antonomasia, o exemplo acabado agora deste conflito da Ucrânia. Etimologicamente, Caim e Abel não são dois nomes à toa, são duas personificações. A raiz de Caim está ligada à raiz do que tem, do que é do Senhor, Cohen, Kahan, enfim. A raiz Abel é do Hebel, o livro do Kohelet, Mesavala Valima Kolabel, nós traduzimos mal, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, enfim, não é exatamente, o conceito é mais fundo. O conceito é o de vacuidade, é o de vazio, é o do nada. É outra vez, ou é 2500 anos antes, o texto fabuloso do todo mundo e ninguém. Quem mata quem? Aquele que pensa que é todo mundo que mata o outro, que considera como ninguém. O que aqui temos é isto de novo, e em todos os conflitos nós temos isto. O iniciador do ataque, o iniciador do movimento de ataque do outro, seja ele quem for, é sempre alguém que se considera superior ao outro, é sempre alguém que tem de aniquilar aquele que é considerado como inferior. E temos este pano de fundo que é profundamente humano e é profundamente marcante de toda a história da humanidade, tocada por este ser Caim de todos nós. E à espera deste entendimento do que é a redenção e que linguagens são estas que, enfim, agora nesta época quaresmal e pascal também é importante reinventar a linguagem. Continuamos a dizer asneiras, agora sei que estou-me a afastar um bocado do tema. Isto tem sido um dos meus cavalos de batalha, mas basicamente temos um discurso que é de uma pobreza atroz. Cristo morre porque Deus estava zangado por termos comido uma maçã. Estava de tal maneira zangado, de tal maneira furioso, que mandou cá o filho e matou-o para se sentir recompensado. Isto é de uma estupidez brutal, mas apertadinho. Tanto os nossos sermões andam por aqui, o que é manifestamente mau. E por isso eu dizia, esta humanidade à espera de entender a redenção. O que é que Cristo significa, o que é que significa o acontecimento da encarnação na história, de Cristo não vem para nos livrar das iras de um pai sacana, vem para nos mostrar um caminho possível para nós nos livrarmos das nossas iras. E foi de tal maneira teimoso até ao fim que deu a vida pelo seu projeto e deu a vida por nós neste sentido. Havia que começar a dizer isto às pessoas também, para não andarmos a pôr Deus a fazer asneiras, a dizer asneiras. Mas resumindo e baralhando, a teologia, pensar Deus à luz do mundo, pensar o mundo à luz de Deus, sobretudo fazê-lo naquilo que é a urgência do novo Pentecostes. Os teólogos e as teólogas e os pensadores de Deus, se quiserem esta definição, precisam de se reencontrar num Pentecostes novo. Falar línguas que as pessoas entendam. E nós tantas vezes falamos por cima, ou falamos ao lado, e não chegamos a tocar a vida. Por isso, percebo que é muito mais atrativo ir a um jogo de futebol do que assistir a algumas missas, que parecem missas de sétimo dia por alma de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vão lá os maridos, ou as viúvas e os viúvos chorar o marido morto. Esta relacionalidade, este recuperar a verdade, e a teologia precisa de fazer isto. Recuperar a capacidade de entusiasmar, recuperar a capacidade de dar um sentido de felicidade naquilo que ela tem de construção dos seres. Falava isto no outro dia num outro contexto, justamente o direito a pensar-se, o direito à felicidade, no contexto da Faculdade de Direito. Esta possibilidade de devolver às pessoas o direito de serem felizes, apesar de serem religiosas. Tanta angústia, tanto massacre, tanto fechamento. Eu vejo demasiados cristãos tristes, vejo demasiados cristãos amargurados. E, valha-me Deus, se Deus não serve para libertar, não precisa dele para nada.
que sacana já tenho muito na minha vida. A teologia precisa de pensar a vida, precisa de pensar o mundo, precisa de pensar que é tempo de pensar e de comunicar, ser logos, ser de lego, de comunicação de línguas que as pessoas entendam e de conceitos que as pessoas entendam. E nós temos sempre muito medo de vivermos no nosso castelo, porque não somos capazes de comunicar, as pessoas foram-se embora, deixaram-nos a falar sozinhos, e é muito bem feito. Este é o tempo para a teologia de se reinventar, não como uma ciência de poucos, mas com uma capacidade que alguns têm de falar do que não sabem, de que de Deus não sabemos rigorosamente nada. E aquilo que procuramos fazer é, nas limitações da linguagem que temos, procurar falar aí sim da metafísica, do meta-nós, do meta-eu, neste que é o desafio maior de qualquer um de nós, que é o sairmos de nós próprios. E as teologias precisam de sair de si próprias, tendo a coragem de ir ao encontro de si mesmas antes de mais. Esta é outra ideia que eu tenho andado a batalhar por aí, a partir do imperativo abraâmico. Nós somos filhos de um imperativo, deixando de lado a discussão se Abraão é uma figura única, histórica, enfim, não vamos entrar por aí, mas o imperativo que está no capítulo 22 do Gênesis é demasiado sério para não ser considerado por nós, e acima de tudo por nós teólogos. Aqui a frase ou as expressões que estão cunhadas no texto são dois verbos, é o mesmo verbo, o verbo olech, o verbo caminhar. Mas aquilo que Abraão ouve e que está no texto é lech lecha. E lech lecha literalmente significa vai em direção a ti. E só depois então, sim senhora, caminha e has de ir para a terra que eu te indicar, onde corre leite e mel, etc. Mas o imperativo é um imperativo que tem a ver comigo. E o teólogo e a teologia e a ciência teológica, se é que é a ciência aí, temos para mangas para discutir, o primeiro desafio é ir em direção a si. E nós às vezes ultrapassamos-nos porque não temos a coragem de ir em direção a nós. É a peregrinação mais difícil de ser feita. Não é? E atiramos-nos para querer encontrar os outros quando não nos encontramos a nós próprios. Eu fecho aqui o parênteses e o discurso, já estou a falar demais, mas só partilhar estas ideias. Muito bem, Fernando, obrigado. Teremos a oportunidade, se for o caso, mais à frente, de lançar algumas pontas soltas a partir das intervenções. Sublinhava aqui só estas duas, até porque estão mais recentes na memória, estas duas ideias que o Frei Fernando aqui deixou. Para já logo a dúvida, que é interessante para este debate se a teologia é uma ciência. Eu acho que é uma arte. Mas tendo aqui como ponto de partida, se me permites, Fernando, essa outra ideia que deixaste antes, que é de que a teologia não como ciência de poucos, mas para falar do que sabemos pouco, que é de Deus. É uma abordagem também muito interessante para esta mesa que aqui nos traz. Permitam-me agora uma abordagem mais pragmática, porque recente na história das religiões, sobretudo na história recente de Portugal, mas é uma dinâmica religiosa que tem também como seu pano de fundo ou como link permanente ao longo da sua história, a dimensão da guerra e da beligerância. Estou a falar de Fátima. Quando falamos de Fátima, não podemos nunca separar a dimensão da guerra e da paz, porque desde a gênese do fenómeno de Fátima até aos dias de hoje, e estamos outra vez com uma situação de guerra em que, mais uma vez, o fenómeno de Fátima está lá, temos em paralelo sempre nesse debate sobre a devoção, sempre a dimensão da guerra e da paz, como se fosse uma força quase que legitima a própria devoção e que se alimenta da própria devoção. Há aqui um trabalho ao longo de 100 anos que não pode nunca separar estas duas dimensões, a dimensão devocional que está muito agregada à experiência terrível da guerra, porque nasce também em contexto de guerra. Ora, o Dr. André Melícias, historiador e arquivista no Santuário de Fátima, tem-se dedicado nos últimos anos da sua vida profissional precisamente ao estudo e à análise, à investigação dos escritos, testemunhos e até publicações de Fátima, no que elas se relacionam
com a dimensão da guerra e, no caso concreto, porque estamos a falar de um fenómeno que tem uma narrativa própria, a questão da Rússia e do comunismo. Estamos nesse contexto, pronto. Mas o pano de fundo está lá, é a guerra. André, boa noite. Que contributo pode o estudo de Fátima, que é um fenómeno religioso incontornável, não é? Não só em Portugal, mas é um fenómeno religioso incontornável, enquanto fenómeno, que contributo pode o fenómeno de Fátima dar nesta dimensão, ou nesta relação que se possa estabelecer entre o estudo da teologia e a guerra? Boa noite. Boa noite. Da última vez que nos encontramos e falámos deste tema, uma das coisas que eu me lembro de ter dito é que considerava que a história de Fátima podia ser contada tendo como fio condutor o binómio da guerra e da paz. Porque, de facto, e como o Joaquim disse, a questão da paz está presente em Fátima desde o início, pelo contexto da Primeira Guerra Mundial, em que se vivia em 1917, mas atravessou todo este século, já mais de um século, não só a questão da paz das armas, mas uma paz mais profunda, diríamos assim, uma paz integral, que é a paz entre os homens como reflexo da paz, podíamos dizer, da paz entre os homens e Deus. Porque na espiritualidade de Fátima, e já vários autores se debruçaram sobre este tema, a guerra surge como um reflexo da ausência de Deus no cotidiano da humanidade. E daí que a espiritualidade própria de Fátima propõe a conversão e a consagração como uma afirmação da centralidade de Deus na experiência humana e, portanto, como um caminho para a paz. Na investigação que eu tenho vindo a desenvolver, e tem sido sobretudo no âmbito da relação entre política e religião, mas a paz é obviamente um tema também, é um tema político, o que eu tenho percebido é efetivamente da importância que, nomeadamente no contexto da Guerra Fria, que é aquele em que eu me tenho centrado, da importância que a temática da paz teve, inclusive também para a própria universalização de Fátima. O desejo de paz, isto para utilizar até uma expressão do professor José Eduardo Franco e do professor Bruno Cardoso Reis, que num livro de 2017 falam de Fátima como protagonista da Guerra Fria e dos desejos da paz, e que é esta vontade de alcançar a paz e o equilíbrio que trouxe muitas atenções para Fátima e que fez com que muitos entendessem que aquela proposta que ali se fazia era uma proposta válida para a humanidade no contexto específico, geopolítico em que se encontrava. Podemos entender que, diríamos assim, que os erros da Rússia, que foram, essa expressão dos erros da Rússia, que foram sendo explorados como uma denúncia do comunismo, são sobretudo uma denúncia do ateísmo e das perseguições religiosas que foram promovidas pelos regimes comunistas. E nesse sentido, articulando com a espiritualidade de Fátima, os erros da Rússia que espalham a guerra são os erros do ateísmo, da negação da centralidade de Deus, então, na experiência do homem, e logo a conversão da Rússia, entendida literal ou metaforicamente, surge como uma condição para a paz, no sentido de ser um passo fundamental para a reconciliação dos homens com Deus e com eles mesmos. Muito obrigado, André, por essa primeira intervenção. Deixaste aqui pistas muito interessantes, sobretudo para provocar já o professor José Filipe Pinto, quando o André diz que a paz é um tema político. Ora, Fátima tem revelado que é um tema religioso e político, de facto, e até quando se fala da consagração ao Imaculado Coração de Maria, temos sempre um contexto
de uma impactação, de um impacto político como desejo de quem se consagra, não é? A mensagem de Fátima, como todas as mensagens religiosas, tem também a sua cota política, porque senão seriam quase ineficazes ou ilegítimas, até se não tivessem uma vocação política no sentido mais profundo do termo, que é a mudança e a organização social. Professor José Filipe Pinto, como é que vê este tema a partir da sua arte de estudo, que é a ciência política? Precisa de ligar o micro, professor. Muito bem. Já. Primeiro que tudo, muito boa noite, obrigado pelo convite. Eu estou aqui essencialmente para aprender. Eu disse isso aos alunos, porque tem aqui perante vós um catedrático, mas em ciência política, e um doutor em sociologia. Não tem aqui um teólogo, e não são dois cursos bíblicos que fiz que me dão, portanto, a capacidade para entrar a fundo na questão da teologia. As minhas áreas, para lhe poder responder à questão do Joaquim, são muito simples. É este livro, O Terrorismo Religioso, a Realidade no Feminino, um livro que eu escrevi, penso que há 3, 4 anos, e aquela que tem sido uma reflexão que eu tenho feito numa unidade curricular que dou, História das Ideias e Teorias Políticas, sobre a questão da doutrina social da Igreja. À luz dessas duas questões, eu diria, primeiro que tudo, concordo com o interlocutor que começou, portanto, esta preleção, o Américo Pereira, e, professor, eu concordo consigo por uma razão muito simples. Eu esta manhã estive numa mesa redonda sobre a União Europeia e eu falei na dimensão política e um colega falou, e muito bem, na visão dele do secularismo. E a grande questão é que eu, enquanto politólogo, não tenho a mínima dúvida que as ideologias nunca morrem, reinventam-se e que, portanto, o cristianismo e as outras religiões nunca desaparecerão, vão reinventar-se. E essa é a questão. Portanto, não estamos num tempo de secularismo. O que nós estamos é numa sociedade líquida, como diz o Bauman. E nesta sociedade líquida, o que acontece é que as relações são mais frágeis. Aí entramos neste elemento. Se as relações são mais frágeis, e nós temos muitas pertenças, e é isso que dá a ideia da menos presença na missa, da menos presença nas cerimónias religiosas. Tem muito a ver com uma questão que não temos aflorado com a devida profundidade, que é a questão das pertenças. Para os partidos hoje têm cada vez menos militantes. Por que é que têm cada vez menos militantes? Têm menos militantes porque há uma alteração no conceito de pertença. E essa pertença significa o quê? Não quer dizer que eu esteja desligado. Significa tão simplesmente que eu tenho muitas respostas, e tenho muitas propostas, e tendo muitas propostas, não acabo por não me integrar totalmente em nenhuma delas. Também corremos outro risco. Neste livro do terrorismo religioso eu explico que quando nós nos integramos por inteiro numa dessas pertenças, o que é que acontece? Temos grande facilidade na radicalização e no fundamentalismo, e a partir daí tornamos dependentes. E essa é a grande questão que nós temos hoje de perceber. Como conseguir um equilíbrio numa sociedade líquida, e a sociedade é líquida, como conseguir o equilíbrio nesta sociedade líquida entre uma pertença que não é a dos nossos antepassados, mas um sentimento de evitar todos os fenómenos que levem à radicalização. Se a guerra é política, Joaquim, é evidente que a guerra é política. E a guerra é política desde logo porque a guerra é feita por homens. E o homem, desde Aristóteles, que é visto como um animal político. E essa é a questão que o Américo Pereira falou. Eu sei que Platão tentou fazer, ensino isso aos alunos,
li ao livro A República de Platão com eles, e, portanto, o que é que acontece? Este ano já não, porque havia 2 livros que eu entendia que o estudante de ciência política tinha de sempre ler em História das Ideias. O primeiro era A República de Platão. O segundo era O Príncipe do Maquiavel. Líamos um num semestre, líamos outro no outro. Este ano, com a remodelação do plano curricular, a cadeira só tem um semestre e não lemos nem um nem outro, e não tenho dúvidas que seriam fundamentais, leituras fundamentais. Os alunos é que ficaram a perder, pronto. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Agora, na questão que colocamos, quando Platão tentou traçar uma cidade perfeita, aquela cidade perfeita eu não me revejo nada. Uma cidade justa, eu também não me revejo nada. Mas essa é a mesma história do Machado. Caminhante não tem caminho, faz caminho ao andar. E essa é a grande questão. É na construção. A cidade de Deus, Santo Agostinho. Eu explico aos alunos que há uma luta entre a cidade, explico-lhe todas as impotências do paganismo, essas fases, porque os livros estão fáceis de explicar, e depois digo-lhe, bem, Santo Agostinho, há uma coisa, Ampassant, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino saíram hoje no texto, de maneira que o que é que acontece? Os alunos que ouvem vão perceber que eles vão ser politólogos e, portanto, eu só me preocupo com a origem do Estado e da natureza humana, segundo estes doutores da Igreja, e não com a questão que aqui estou a abordar. E, portanto, quando falamos em Santo Agostinho, quando falamos na luta entre a impotência do paganismo, e o pai dele era pagão, quando percebemos a luta entre a cidade de Deus e a cidade terrena, e a vitória da cidade de Deus, eu quero interpretar, não sendo teólogo e não tendo a mínima pretensão a ser, de que o que aqui está é um desafio àquilo que eu encontrei também noutras religiões. Nós falamos no jihadismo como sinónimo de terrorismo. É importante percebermos que não há uma jihad, há pelo menos 2 jihad. E a jihad Allah Akbar é a jihad que eu faço enquanto cristão também. É o quê? É a luta contra os meus demónios interiores. É a luta pela minha afirmação, pelo meu encontro com o meu Deus, pela tentativa de ser uma pessoa melhor cada dia que passa. Esta é a jihad que eu, enquanto católico, continuo com outro nome, mas a professar no dia a dia. Porque eu sigo sempre o que o professor Adriano Moreira diz, é que não são as palavras, são as ações que rezam por nós. Como são os atos que rezam por nós, é na tentativa de me tornar uma pessoa melhor que eu faço muitas das minhas reflexões e à luz destes princípios, daí dos princípios da doutrina social da Igreja, que eu oriento a minha vida. A guerra representa o quê? É que se há uma jihad boa, uma jihad que me leva a tentar ser melhor, há uma jihad má. Há a jihad al-Akbar. E o que é essa jihad? É a jihad violenta. É a jihad que prega não o amor, mas o ódio. Para quê? Para tentar impor a minha religião. E esse é o grande problema. A fé pertence ao mundo interno, é do mundo interior. E por isso mesmo, o que é que acontece? Tem de ser uma adesão, tem de representar um fenómeno interior de adesão a um ideal. Eu revejo nos princípios da doutrina social da Igreja, porque, como explico aos alunos, o primeiro princípio é tão simples: todo homem é pessoa. É o princípio do personalismo. E é essa a questão. Não podemos confundir a pessoa com o ato. A guerra, Joaquim, a guerra é aquilo que em ciência política chamamos de subida aos extremos. E essa subida aos extremos não significa subir mais alto, que essa é a jihad al-Akbar. Não, pelo contrário, é o descer às profundezas do inferno. E o inferno, para além de metafísico, e aí não entra, não é a minha área, há um inferno na Terra. E o inferno na Terra é o que se está a viver agora na Ucrânia, porque aquela guerra é uma guerra, atenção, nas minhas poucas intervenções, cada vez menos nas televisões, o que é que acontece? Eu queria, pediram para explicar há 2 semanas a questão das causas da guerra na Ucrânia. Eu tive 2 intervenções e expliquei a causa política, a causa económica, a causa histórica, e eu depois queria explicar. Acabou a rede, mas já não me dariam tanto tempo para isso, causa religiosa. Porque aquele conflito, não sendo um conflito religioso,
tal qual como na Bósnia-Herzegovina, na antiga Jugoslávia, não era um conflito apenas religioso, era um conflito político, mas tinha uma enorme componente religiosa. E esta componente religiosa, todos nós sabemos o que a Igreja passou, a Igreja Ortodoxa passou durante o comunismo. Sabemos as perseguições que houve. Mas agora vemos Cirilo, primeiro, como o grande aliado de Putin. Porquê? Porque o que aqui está é uma junção de um ideal expansionista do velho sonho do império que Putin simboliza, e atenção, Putin é um plutopopulista. Ponto final, parágrafo. É um populista e é um plutopopulista. E, portanto, tem tendências expansionistas em nome de um império. E o que acontece é que a Igreja, por causa da Igreja, e eu li o artigo que o Joaquim disse, aliás, citá-lo-ia se me tivesse tido tempo, sido concedido tempo na televisão, para dizer precisamente isto. Aquela questão, eu não lhe posso chamar um cisma, mas aquela questão de termos a entidade máxima, que é Constantinopla, a reconhecer a Igreja ucraniana como independente da Igreja russa, tem aqui um peso político imenso. E porquê é que tem este peso político imenso? Porque mais aproxima Cirilo de Putin e Putin de Cirilo. E por isso mesmo aquela questão agora, repare, o populismo... A Ucrânia do mundo ocidental. Evidente. Aquele populismo de Putin é um populismo cultural ou identitário. E como é um populismo cultural ou identitário, vê o mundo à luz do povo russo. E o povo russo, na perspectiva dele, engloba o povo ucraniano. Engloba não, o povo ucraniano não existe. É um dos elementos do povo russo. Esse é que é o grande problema. E esta Igreja que se emancipa, e é essa a tradição da Igreja ortodoxa, é que cada comunidade se emancipe e, portanto, tenha a sua autonomia. Ora, isto vai pôr em causa o poder que foi recuperado pela Igreja Ortodoxa Russa. E esta questão é um elemento fundamental para percebermos este conflito e as posições que, repare, considerar o diabo quem se opõe a Putin, dizer que Putin, e eu tenho 2 ou 3 documentos em que Cirilo fala como o governo de Putin é uma dádiva de Deus. Este messianismo é doentio e prova que a cidade de Deus pode estar na terra, mas a cidade do diabo também pode estar na terra. A cidade do diabo é neste momento a Ucrânia. A Ucrânia é para nós, porque há muitas mais cidades do diabo. Quando lerem, se tiver a hipótese de ler e conseguirem ver como é que o Estado Islâmico trata a minoria de que eu aqui falo, vão perceber que eu tive várias vezes que tive de parar durante a escrita do livro. Porque percebo que é a mundividência de considerar, por exemplo, que os iazidos não são pessoas, até que chamam os filhos do diabo, os descendentes do diabo. E então tudo é permitido. Como aquela história que eu encontrei aqui, e narro, de se dizer que uma das formas de conversão era a violação desde que por 12 muçulmanos consecutivos. Isto, quer dizer, isto é a barbárie. Não é Deus que manda isto. E é por isso que eu concordo com o Frei Ventura. O que é a teologia? É refletir o mundo à luz de Deus, é repensar Deus à luz do mundo. E depois pensar o homem na relação com Deus, porque é aquilo que está ao nosso alcance. Porquê? Porque Deus é muito mais profundo do que o nosso entendimento pode atingir. Só para terminar, eu diria uma questão. A guerra é intemporal. Haverá sempre guerras. E a guerra começa em nós, na luta contra os nossos demónios interiores. São os nossos vícios, são as nossas paixões, são aquilo que nos desvia do caminho certo. E essa é a grande questão. Eu dou uma unidade este ano em criminologia que é psicossociologia do comportamento desviante. E eu digo logo aos alunos, todos nós temos comportamentos desviantes durante todos os dias. O problema que está é a frequência com que se tem e a intensidade desse comportamento desviante. Porque cada vez que eu não preparo convenientemente uma aula, é um comportamento desviante.
Porquê? Porque eu tenho um estatuto, mas ele exige-me um papel. E essa é a grande questão que nós aqui temos. A teologia faz parte da nossa vida diária, faz parte da nossa reflexão diária. A teologia tem de merecer cátedra e nível de ensino superior por uma razão muito simples, porque é essa a dimensão. Não é a dimensão. Eu sei que a dimensão física é importante, tanto assim que basta ver o peso que tem a indústria da moda, mas é na dimensão metafísica que nós nos conhecemos. E uma razão muito simples. O homem é um animal político. E é político porquê? Pode aperfeiçoar as instituições. O que é que eu tento para aperfeiçoar as instituições? Tenho de me aperfeiçoar primeiro a mim. Eu aperfeiçoar bem a mim, não é a minha religião, e assumo desde já, sou católico, não é a minha religião que tem o monopólio disso. E Joaquim, no livro que acabou agora de sair, não é este, eu ando sempre com a religião, sabe porquê? Por uma razão muito simples, e vocês vão ficar todos a pensar nisso. É que, correndo já 4 continentes para estudar o populismo, o que é que eu descobri? É que todas as religiões, em determinados momentos, têm comportamentos populistas. Todas, incluindo a minha. Mas também não são só as 3 reveladas, porque também lá está o budismo, também lá estão os outros, e eu identifico os elementos populistas neles. Qual é o meu grande problema? É que neste momento eu percebi que o populismo, que é um fenómeno essencialmente nacional, o pôr um povo, uma elite, dentro dos limites de um país, corre o risco, e eu já levanto lá um caso, de se transformar em transnacional. Sabe porquê? Porque os muçulmanos veem na comunidade a umá para além das fronteiras. E como veem para além das fronteiras, já está em curso um populismo transnacional que partiu da Turquia e que neste momento já está no Paquistão, já está no país vizinho, e que tem uma visão nova, que é a comunidade. Para André Ventura, o povo dos populistas são os portugueses de bem. Para o Beppe Grillo, o povo do Movimento 5 Estela é o povo da rede. Para o Bloco de Esquerda, que é tão populista como estes dois, o povo é os left behind, os deixados para trás, os explorados, tal qual como no Partido Comunista, que também é populista, e o povo são os explorados, os pobres, os deserdados, os explorados pelo capitalismo. E agora vamos a esta questão. Vamos ter aqui um populismo religioso? Não. Vamos ter, essa que é o elemento da teologia, uma influência da religião no populismo. Quando concebemos a umá, a comunidade, como aqueles que comungam dos nossos ideais, os verdadeiros crentes. E é por isso que neste livro do terrorismo religioso eu explico que há várias reações no mundo islâmico em relação ao outro. E há países islâmicos que admitem outras religiões, e não vamos voltar à questão do Egito, que eu já expliquei, em que eu conheci vários países, Angola foi um exemplo, em que a raça constava no bilhete de identidade. Até há muito pouco tempo. No Egito, não era a raça, era a religião. E só se podia ser de uma das 3 religiões monoteístas. O grande problema é que podia mudar de religião, mas apenas para a muçulmana. Esta é que é a grande questão. Este é o elemento que nós temos que perceber. É o homem que aproxima e é o homem que afasta os outros homens. E por isso mesmo, eu que acredito em Deus, que rezo com Deus, falo com Deus todos os dias. E que, por norma, como mau crente, não, bom crente, mas mau praticante, eu passo o tempo, em vez de agradecer, a pedir, esta decore da dimensão humana, da natureza humana, e esta questão é fundamental. A guerra também decore da natureza humana. E todos os pensadores de que nós somos tributários, repare uma coisa, na história das ideias nós somos tributários da civilização grega, da civilização romana, do cristianismo, do judaísmo e do iluminismo. Nós somos isto.
É à luz destes princípios que nós vemos o mundo. E a doutrina social da Igreja vai incorporar a minha forma de me relacionar com o mundo. É evidente que, como um dos interlocutores disse, e muito bem, isto não é um mundo de anjos, é um mundo de homens. E, como somos homens, é evidente que nem sempre os atos coincidem com as intenções, com os desejos. A guerra, que é o que aqui estamos hoje a discutir, é uma subida aos extremos que deveria ser sempre ultrapassada. Mas repare, e eu a seguir pararei. O mundo, nas relações internacionais, são dominadas por 3 eixos. O primeiro eixo, o economicista, China domina-o. O segundo eixo é o pulmológico, é o da guerra. O terceiro eixo é a Rússia domina-o, apesar de não tão bem quanto pensar. E o terceiro eixo é o eixo normativo, é o eixo da lei, é o eixo do direito. É o eixo dos fracos. Por isso a Ucrânia tem toda a razão do lado dela, tem a lei do lado dela, mas está a sofrer a guerra. Eu costumo sempre dizer que falta um quarto eixo, é o eixo do verbo, porque no início era o verbo. Falta o eixo do diálogo, falta o eixo da humanidade. Sabe porquê? Porque nós pensámos que verbo tinha feminino, era verba, e hierarquizámos os países em função da verba. E ao hierarquizarmos os países em função da verba, demos ao eixo economicista uma importância que ele não devia ter. Porque o homem não pode ser escravo do dinheiro. O homem tem de ser escravo dos princípios para ser livre. Paro por aqui. Muito obrigado, professor. Bom, temos estas 4 estrondosas intervenções que lançam aqui imensas pistas. Não podemos pegar em todas as pontas soltas que aqui ficam. Permitam, assim, em jeito de provocação para os 4, estava a ouvi-los aqui deliciado, a tirar umas notas e a pensar cá para mim, bom, estamos aqui, quem tenha exercício de teologia dos 4, mesmo a tempo inteiro, é aqui o Frei Fernando Ventura. Os outros, violista, pronto. Os outros andam paralelamente lá, não é? É o caso do professor Américo, do José Pinto também, não o sendo, acabou por aqui conversar até pelos seus fios orientadores, pelos veios orientadores, que também têm lá a teologia como veio orientador, mas dei comigo a pensar, caramba, então provavelmente estamos aqui perante estes testemunhos, porque a teologia não é uma invenção de agora, não é? Estamos aqui diante da evidência do fracasso, não digo da teologia, mas dos teólogos. Professor Américo. Bem, estamos perante o fracasso da humanidade toda, não é? Não se deve universalizar desta maneira, mas enfim, eu permito-me fazê-lo, enfim, quase anedoticamente. Não, eu penso que os teólogos, enfim, a menos que desculpem a brutalidade do que eu vou dizer a seguir, não é? Mas, e aplica-se a qualquer profissão, a menos que os teólogos se prostituam, eu penso que fazem o melhor que podem dentro daquilo que é o contexto em que vivem, e até um contexto de maior ou menor liberdade. Quer dizer, peguemos, para ninguém se ofender, peguemos em Santo Agostinho. Não é? Santo Agostinho é gigantesco, o que chegou de Santo Agostinho até nós é uma biblioteca autêntica, tem momentos de espantosa genialidade pela positiva. Mas, por exemplo, aquela coisa, pelo menos lida de forma literal do pecado original, está na origem do mal de muita gente, como é evidente. Enfim, Santo Agostinho foi um mau teólogo, então, e toda a espantosa grandeza que Santo Agostinho tem em N obras, não é? Serviu até para o Descartes ir lá roubar umas ideias e tornar-se famoso, etc, etc. Santo Agostinho viveu numa fase, penso eu, que não estive lá, não é? Estou na nossa, mas é uma fase de descalabro total,
enfim, não havia bombas atómicas, mas Roma estava prestes a cair, havia um sofrimento atroz, as pessoas tinham mesmo perdido o sentido cósmico do mundo, o que para aquela altura, nós já não temos este sentido, não sei se feliz, se infelizmente, não é? Mas com Santo Agostinho, praticamente, enfim, e daí a luta para tentar dar ainda alguma esperança cósmica àquelas pessoas, e Deus é o garante fundamental do cosmos, segundo Santo Agostinho. O cosmos, para a civilização clássica, é tudo, porque eles nem sequer tinham a ideia do nada, não é? Começaram a tê-la através do cristianismo. A outra possibilidade, a antitética do cosmos, era o caos, que era o terror daquelas pessoas. Neste momento é também o nosso terror. Eu penso que a maior parte das pessoas nem sequer tem o mínimo de preparação para pensar no nada eventual delas próprias, que vão encontrar de uma forma mais ou menos ateia, mais ou menos religiosa um dia destes. É só esperar que todos lá chegamos. Mas neste momento as pessoas vivem, podem disfarçar razoavelmente bem, mas não é só na Ucrânia. Neste momento o Ocidente vive todo perante a perspectiva do caos. Ora, esse era o momento de Santo Agostinho, um momento não é só de fim de civilização. Fim de civilização é assim uma coisa académica, não há fim de civilização, é que giro, e há filmes sobre isso, não é? Não, fim de civilização é algo de absolutamente poderoso. O logos daquelas pessoas perdeu-se, e perdeu-se mesmo. Como nós sabemos, para seguir vieram os 1000 anos da Idade Média, que não é evidente que não são trevas, nem nada que se pareça, mas foi caótico. O problema da Idade Média que é caótica, não são trevas, às vezes até era luz demais. Santo Agostinho fez o que pôde, não é? É evidente que hoje em dia não há teólogos, assim como não há filósofos dignos de Platão, também não há teólogos dignos de Santo Agostinho, não é? Santo Agostinho dá aqui muito jeito porque é incomparável, nem São Tomás. São Tomás é Santo Agostinho passado por uma fileira metodológica aristotélica, que ele não é aristotélico, é metodologicamente aristotélico, mas é fundamentalmente um grande agostiniano. Ora, Santo Agostinho deixou tesouros espantosos de inteligência à humanidade que ainda hoje estamos a explorá-los, minimamente, mas também, enfim, teve as suas imbecilidades, como todos os seres humanos têm, evidentemente, mesma maneira como viveu, quer dizer, o que ele fez à pobre rapariga que foi sua concubina, quer dizer, de algum modo abandonou-a, não é muito bonito, para ser santo, não é? Não é coisa que eu recomende que se faça. Portanto, não é uma falha da teologia, é, em certas instâncias, também uma falha da teologia e dos teólogos, mas não me parece que seja possível andar a apontar os dedos pessoalmente, este e aquele e o outro falhou, a menos, como eu disse, que se tenham de algum modo vendido aos seus senhores terráqueos, não é? Aí sim, nitidamente. Eu penso que a teologia a teologia não pode deixar de ser, sem tanta justiça é ciência, mas a ciência metodologicamente faz por ser, e isso todas as ciências vivem. Podemos discutir se a psicologia é ciência, se não é ciência, enfim, também não quero ofender, seja que se o direito é ciência, se a medicina é ciência, todos eles são artes, sem sombra de dúvida, e todos eles fazem um esforço extraordinário do ponto de vista da honestidade epistemológica e metodológica para poderem apresentar de uma forma mais cartesiana, aí sim possível, os dados de maneira a que protocolarmente sejam acessíveis por todos, como por exemplo são em matemática, que é mais fácil desse ponto de vista, porque é, enfim, metafísica na sua essência. Ora, a teologia, sem perder o seu rigor de pensamento, tem que passar a fazer um trabalho muito mais próximo das pessoas. Não é que vivam numa torre de marfim, mas há que dar um ênfase muito mais à parte artística, sem ironia, à parte artística
à parte de arte, à performance no sentido do bem das ideias dos teólogos, daquilo que os teólogos conseguem contemplar, e não precisam de ser teólogos místicos para contemplar. A inteligência humana é sempre contemplativa. Por outro lado, também é verdade que do ponto de vista da vida política, da vida da cidade, num país como Portugal, a teologia não tem propriamente a vida facilitada. Não se compreende porque é que não há, pelo menos, uma cátedra de teologia em cada universidade do Estado. Isso é sinal nitidamente de pobreza epistemológica, como é evidente. Estamos com os efeitos do positivismo, desculpem, saloio de Portugal dos finais do século XIX, ainda não saímos disso, infelizmente. Portanto, faria todo o sentido dar estudos teológicos, a possibilidade de ter estudos teológicos, pelo menos a toda a gente, como forma de ter uma visão do mundo que é uma visão, essa sim, verdadeiramente holística, e não tem que ser apenas de uma teologia, mas permitir a várias teologias, aí sim teriam que ter um fundamento epistemológico académico, evidentemente, não é só dizer coisas, não é só dizer o que vem à cabeça, como é evidente, ou passar pseudomísticas, ou místicas gasosas, desculpem a expressão, aos alunos, não é? Mas fazia todo o sentido que, do ponto de vista cultural, pudesse haver uma abertura muitíssimo maior à teologia em Portugal, coisa que não existe e não irá existir nos tempos mais próximos, porque pura e simplesmente quem tem o poder não tem inteligência suficiente para o fazer, e também perdemos todos. Não é? Portanto, eu penso que a responsabilidade é de todos nós, enfim, é começar por mim, e não só dos teólogos. Os teólogos terão a deles, não é? Mas penso que os honestos fazem um esforço extraordinário para melhorar o mundo, como todas as pessoas honestas no mundo fazem um esforço extraordinário para melhorar o mundo. O problema são os outros. Não. Muito obrigado mais uma vez, professor Américo. Fez aqui sem querer, fez aqui uma provocação ao Fernando, ou pelo menos eu vou encaminhar o seu raciocínio para ser uma provocação ao Fernando, provocação no sentido positivo e não beligerante do termo. Porque quando falamos aqui da teologia, do impacto da teologia e da forma como os teólogos se relacionam com as linguagens do tempo e do nosso tempo, vem-me sempre, enfim, pela minha experiência profissional e outras, vem-me sempre à cabeça a experiência devocional e aquilo que é a experiência mais pragmática de quem se diz crente, de quem se diz com fé, que é uma experiência mais quente. A experiência religiosa é sobretudo uma experiência quente. Quando nós temos o estudo da teologia quase como que, percepção minha, uma procura de utilizar instrumentos que racionalizem a fé, ou seja, um distanciamento entre o coração da experiência religiosa e a razão do estudo, e depois há esta distância brutal entre a reflexão teológica e a experiência prática de vida das pessoas, precisamente aqueles que dizem ser crentes, aqueles que dizem ter fé. Este é um obstáculo que a teologia e os teólogos hoje, que é o tempo que sobrevaloriza a experiência, o tempo que encontra da experiência quente a capa onde se embrulha a experiência religiosa. Este é um tempo de desafio para a teologia e para os teólogos. É um desafio da passagem de uma intelectualidade ou intelectualice, enfim, desligada, vivida ao nível de uma espécie de supramundo, que se arrisca a não tocar a vida das pessoas e que se pode sentir em choque com aquilo que é vulgarmente e às vezes depreciativamente chamada de religiosidade popular. Já agora deixo esta notícia dos próximos dias 8 e 9, em Idanha Nova, a 7ª edição desta reflexão feita no terreno também e com os pés muito assentes no chão. Eu tive o privilégio de ser convidado e estarei lá, se Deus quiser, a falar justamente da religiosidade popular como manifestação da teologia, linguagem que as pessoas entendem.
E nós dissemos muitas vezes isto nos nossos diretos de Fátima. Fátima precisa de catequização, no sentido de uma linguagem capaz de traduzir aquilo que os simples foram capazes de traduzir. Fátima é que os teólogos continuam a voar, não sobre o ninho de cucos, mas a um nível de que depois os dois mundos como que não se encontram. Não? Aquilo que gostei muito uma ideia que eu herdei e que eu repito muitas vezes e foi aqui repetida de outro jeito, esta ideia do professor Agostinho da Silva, que me permito de novo citar aqui, onde ele dizia: eu não tenho uma religião, há uma religião que me tem a mim. O professor Américo Pereira falava disto, não responder à voz do dono ou trabalhar para agradar ao dono. E o teólogo tem de ser essencialmente um agente de liberdade, porque está ao serviço do mais livre, da liberdade mais livre, que é a liberdade do próprio Deus. E esta liberdade justamente para não viver com as palas nos olhos, porque talibãs somos todos, quando nos atrevemos a afirmar que a única verdade é a nossa. A única verdade é Deus, e de Deus sabemos muito pouco ou quase nada. Falar em experiência quente, André, o André trabalha num santuário religioso, como pano de fundo o culto mariano, onde se desenvolve também, para lá daqueles argumentos ou daqueles critérios que usámos há pouco na primeira intervenção, onde se desenvolve também a ideia do símbolo religioso como um símbolo transversal, agregado ali à dimensão até de maternidade, de paz. Até que ponto é que a teologia, assim, numa abordagem que se pode fazer assim muito básica, até que ponto é que, André, a teologia facilita ou dificulta uma experiência que tendencialmente é transversal a partir de elementos simbólicos muito básicos e que, nessa perspectiva, resulta num espaço de encontro e de pertença, não procura de uma certa tranquilidade de espírito. Até que ponto é que a teologia não pode aí ou ajudar ou prejudicar, lá está na tal racionalização, uma experiência que é vivida em contexto quente, de aquecimento espiritual? E para recuperar um pouco a ideia do Frei Fernando, da espiritualidade, da religiosidade popular, que é algo que tem uma dimensão muito grande em Fátima. As pessoas vão a Fátima, certamente não sabem de teologia. Muitas não saberão nada sobre Santo Agostinho, que se falou aqui tanto. Têm pouca capacidade de formular complicadamente o pensamento acerca de Deus e daquilo que os leva ali, mas sentem, e essa experiência vivida vê-se ali. E há nítidos pontos de contacto entre essas pessoas que ali estão, eventualmente não sabendo cientificamente, digamos assim, academicamente de teologia, e aqueles que o fazem e que teorizam, são certezas como a da existência de Deus, a que Deus lhes diz alguma coisa, a que Deus é importante na sua vida, e estão ali naquele lugar onde acreditam existiu uma manifestação de sobrenatural, onde foi comunicado a crianças essa experiência do sobrenatural. Estão ali para afirmar que elas também acreditam e querem experienciar isso por ali. Dos símbolos, e agora para ir à questão dos símbolos, que eu considero, e é a minha visão pessoal, mais poderosos ali é o da maternidade. A senhora e o Joaquim já teve a oportunidade de ver também as cartas que as pessoas e os bilhetes que as pessoas deixam em Fátima ou enviam para Fátima, e atualmente até chegam por e-mail, das expressões que mais vezes aparecem para se dirigir à Senhora de Fátima é mãe, mãezinha, mãe santíssima, e esta dimensão de maternidade é um símbolo muito importante. Aliás, o Papa Francisco
em maio de 17, uma das expressões que fica da homilia é o temos mãe. Essa afirmação, e portanto será talvez o grande símbolo. Outro é o do coração e de uma adesão simples e vivida àquilo que ali se diz e que está simbolizado no coração, é outro símbolo que ali está. E depois temos a própria ritualidade do lugar, e que as pessoas não dispensam. A vela, o manto de luz daquele recinto de Fátima numa noite de peregrinação, ou a simples vela que individualmente as pessoas lá deixam com as suas intenções, é a capacidade de abdicar de si, do seu orgulho e de se ajoelhar, e há pessoas que não se limitam a ajoelhar, fazem mesmo a passadeira, aquela passadeira de pedra em penitência ou em agradecimento, depende depois do entendimento. Esta dimensão mais física é também uma imagem icónica de Fátima, mas é também um símbolo daquilo que ali se vive. Obrigado, André. Falar em símbolos, permite-me então também, uma vez que ainda queria ouvir o professor José Pinto, a partir dessa dimensão dos símbolos, lembrar um episódio que está relacionado com o conflito, a guerra na Ucrânia, e que tem a ver precisamente com o símbolo mariano. Ora, a Igreja Católica, o Papa, promoveu esse gesto altamente simbólico. Enfim, se tivéssemos de estabelecer uma hierarquia nas orações de penitência e que convocam tudo o que é mais profundo, se calhar uma consagração está no topo daquilo que é a simbólica orante, não é? Das orações suplicantes. O Papa, ao promover esse gesto altamente simbólico e representativo em contexto católico, é a consagração ao Imaculado Coração de Maria, colocou o símbolo mariano na dimensão da construção de paz, da súplica pela paz. Dias antes desse momento, não sei se tiveram isso em conta, se tiveram conhecimento disso, dias antes, o Patriarcado Ortodoxo de Moscovo ofereceu um ícone mariano a um grupo de militares, uma cerimónia militar nos arredores de Moscovo, e não o patriarca ortodoxo que estava presente, não foi o patriarca ortodoxo que estava presente que o disse, mas um chefe militar, um representante militar na altura de receber o ícone, disse que este ícone Nossa Senhora vai proteger os nossos homens na operação especial na Ucrânia. Ou seja, temos aqui o mesmo símbolo, o mesmo enquadramento simbólico, mas usado em duas partes em beligerância. José Pinto, até que ponto é que estes símbolos, que podem ser de facto transversais e concorrer para uma espécie de instrumento de construção de paz, não podem também ser símbolos de mera, básica e às vezes brutal utilização política? São. E reparo uma questão, pegando nas palavras que o Américo Pereira Abdasse disse. Imagine, hoje foi uma noite de futebol, imagine que o avançado vai marcar um penalti, vence pedindo a proteção do seu Deus, o guarda-redes vence pedindo a proteção do seu Deus. Como é que Deus vai resolver aquela questão como a questão do soldado? Empata, diz aqui o Frei Fernando, empata. Portanto, isto significa tão simplesmente que não podemos afastar Deus da nossa vida, mas não podemos imiscuir Deus em todos os nossos atos como forma de nos desresponsabilizarmos e o guarda-redes, afinal, ser um grande frangueiro ou o ponto de lança ter uns pés de chumbo. A grande verdade é que eu sou uma pessoa de fé e o que eu penso da teologia, a questão dos teólogos, repare esta questão tão simples. Falámos aqui muito em São Tomás, em Santo Agostinho, sobre a natureza humana. Eu gosto muito mais da visão de São Tomás, porque acredito na redenção, na possibilidade. Deus não esquece a obra. Como não esquece a obra, dá-nos a mão se nós nos quisermos recuperar. Santo Agostinho é muito mais pessimista, por isso tem um estado castigador. Porquê? Porque a natureza humana
é pecaminosa, mas, pegando nisto, o que eu penso é, numa época em que a grande maioria da população era analfabeta, a Igreja decorou as suas paredes com a Bíblia, para aquela era a carta de leitura das pessoas. Era ali que elas percebiam a religiosidade delas. E a religiosidade de que o Frei Ventura fala, eu conheço, porque eu vivi muitos anos no meio rural. E esta religiosidade de crer que as chuvas venham no momento certo, esta religiosidade de perceber que a peste não pode atacar os animais, tudo isto é este elemento telúrico verdadeiramente aponta para Deus, para a relação umbilical com Deus. O que eu penso na teologia de hoje, nós vivemos no mundo da rede, vivemos no mundo das novas tecnologias e nós estamos habituados àquela teologia, como já disse o Mérico Pereira e muito bem, da contemplação, do momento de percebermos a nossa relação com o sobrenatural. O que é que acontece? Não precisamos de... É uma relação mística. E esta relação mística, não precisamos de ir para o deserto, até porque hoje há cada vez menos desertos. Apesar de, pela anomia, nós hoje estamos rodeados de gente e vivemos num deserto. E quem faz como eu as viagens ao estrangeiro para estudar o populismo, muitas vezes sinto-me como a anomia. E porquê? Sinto-me sozinho, perdido no meio da gente. Ninguém daquelas pessoas me diz nada. São o meu objeto de estudo. E eu costumo dizer que esta é a sensação do vazio. Depois de recolhermos os dados que vamos buscar, vem não a possibilidade de admirar os monumentos, mas a possibilidade do encontro com o nosso vazio, de regressar ao meu espaço para voltar à minha zona de conforto, para tentar outra vez conceptualizar os dados que acabei de recolher. Porquê? Porque é aqui que eu me aprofundo. O que é que eu penso na teologia de hoje? Importa uma teologia dos tempos modernos, uma teologia que não vira as costas à contemplação, mas que simultaneamente não vira as costas também às novas tecnologias. E se a Igreja conseguiu, no caso da Igreja Católica, conseguiu, sabemos que há igrejas, há confissões religiosas que proíbem a representação da figura humana, não é o nosso caso. Portanto, o que é que acontece? Nesta perspectiva, se nós ensinarmos a ler a fé, e eu chamo ler a fé, é importante agora aprendermos outra vez que não há um secularismo doentio, não. O homem continua a ser religioso, tem uma religiosidade diferente, e como tem uma religiosidade diferente, a teologia também tem de ser diferente. E eu não quero um mundo tecnológico. Há pedaço eu ouvi o André com muita atenção, e há uma coisa muito importante, de como, no seguimento do que o Américo tinha dito, e o Frei Ventura também já tinha aflorado, a teologia é essencialmente uma arte, como as ciências são todas elas artes. E o grande problema que se coloca é que nós estamos a tirar toda a importância às humanidades. Minha universidade é a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Os cursos são quase todos já de tecnologias. Porquê? Porque somos dominados pelo pragmatismo. E este pragmatismo leva-nos a quê? A que cursar aquilo que tem saída, aquilo que tem mercado, aquilo onde eu posso rentabilizar porque tenho emprego, tenho a garantia de uma melhor, de um futuro mais próspero. E essa é a grande questão. As humanidades foram muito esquecidas. Veja-se os cursos de História, veja-se os cursos de Sociologia, de que eu sou diretor, e nunca tenho mais do que 12, 13, 14 alunos. E houve anos em que nem sequer funcionaram. Portanto, veja-se esses cursos que verdadeiramente são importantes para a formação humana. E por uma razão muito simples. Está lá escrito no Instituto Abel Salazar que um médico que só saiba medicina, nem de medicina sabe. E essa é a grande questão. Eu disse uma vez a um ministro, e acho que a minha pouca presença nos meios de comunicação social tem muito a ver com eu não abdicar dos meus princípios. Eu uma vez disse-lhe, eu acredito que a investigação seja cara, que o conhecimento seja caro,
aposte na ignorância e vai ver o preço que vai pagar. E ele ficou ofendido. E ficou ofendido porquê? Porque entendeu que eu estava a desafiar o paradigma, o modelo. O que nós temos agora na teologia é de desafiar o paradigma. Temos de inventar um novo paradigma. Nós estamos numa fase de ruptura conceptual. E porquê? O modelo que temos já não explica a sociedade em que vivemos, mas os princípios têm de ser os mesmos, Joaquim. E para os princípios serem os mesmos, o homem tem de continuar com a sua dimensão religiosa. Porque se tirarmos a dimensão religiosa ao homem, acabamos por reduzir o homem à sua dimensão animal, à sua dimensão física. E verdadeiramente é a mesma história que eu disse ao ministro. Aposte apenas no material e vai ver que vai acabar com uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Eu estava a ouvir o professor e a atualizar o discurso naquilo que é o desafio atual e em curso do Papa Francisco. O próximo sínodo sobre a sinodalidade, porque em Portugal está a passar olimpicamente ao lado, infelizmente, anda tudo com os bombos e platilhos das Jornadas Mundiais da Juventude, que me parece muito bem, mas anda tudo a sonhar com a festa que há de ser feita, e estamos a passar ao lado, nesta fase já, aquele que é o momento mais importante do sínodo, é o momento da escuta. O momento em que o Papa desafia a todos, que todos falem com todos. É a sociedade inteira que está chamada a participar nesta universalidade do diálogo, nesta horizontalidade das relações redimidas, e quando conseguirmos, ou quanto mais conseguirmos criar horizontalidade das relações, tanto mais conseguiremos criar, porque podemos criar expressões de fraternidade, poderemos se calhar descobrir a dimensão ascensional da paternidade de Deus, como cada um concebe. Tenho pena de ser mais um concílio perdido, pelo menos para a Igreja em Portugal. Sei que noutros países está a ser agarrado com muita força, mas perdemos este desafio, que é um desafio daquilo que o professor dizia, que já aqui dissemos esta noite. A urgência de encontrar formas de falar línguas que as pessoas entendam. E para podermos falar, as pessoas temos de perceber que línguas é que elas falam. E hoje é exatamente isto, o mundo hoje é relacional, é transversal. E nós continuamos a olhar o mundo de cima para baixo. A teologia tem de aprender a olhar o mundo na horizontalidade de ser, no reinventar a forma geométrica da nossa existência. Cristo ressuscitado ao centro e à volta, equidistantemente, todos nós, à procura de construir, de facto, o mundo é um mundo cada vez melhor. Muito obrigado a todos pela participação nesta noite extraordinária. Ficamos aqui com esse desafio para encarar ou reenquadrar outra vez as humanidades e entre elas a teologia, como ferramentas para evitar a subida aos extremos, não é, professor José Pinto? Para evitar a subida aos extremos da perspectiva política, mas também religiosa, até porque a guerra é física, não é propriamente metafísica, como lembrava também o professor Américo, e deixa-me citar aqui mais duas frases que saíram desta noite, quando o André recorda, a partir da sua experiência de Fátima, do estudo de Fátima, que a guerra reflete a ausência de Deus, e por não também lembrar ainda o que dizia o Fernando naquela debate, é ou não é uma ciência a teologia, é sem dúvida, como todos reafirmaram agora, sublinhando, é uma arte, quanto mais não seja a arte de procurar ser uma ciência, mas sobretudo de poucos, e para falar daquilo que pouco sabemos, que é Deus, e quando se procura Deus, procura-se a escuta de quem nós somos mesmo. Portanto, eu julgo que é esse se calhar o desafio da simplicidade na linguagem, mas também da simplicidade na abordagem que, eventualmente, a teologia e os teólogos carecem neste tempo de experiências muito práticas, de experiências velozes e de experiências quentes, que para a investigação é de facto um grande obstáculo. É um desafio que tem de se assumir aqui da parte da teologia e dos teólogos também. Eu julgo que isso também está como pano de fundo desta iniciativa universitária, e eu peço ao Daniel que encerre esta noite falando precisamente disso, nesta iniciativa, que está como suporte, digamos, deste ciclo de debates, e ao mesmo tempo que nos lance o próximo debate, creio que já na próxima semana, não é, Daniel? Portanto, temos encontro marcado para a próxima terça-feira, portanto, dia 12 de abril, temos como eixo temático Teologia, Mitos e Mundo Contemporâneo.
temos vários especialistas convidados. Não quero já desvendar todos eles porque nos falta uma pequena confirmação, mas avisarei atempadamente e marcaremos também este ponto nas redes sociais. Quero agradecer então a todos os especialistas que nos deram a sua visão sobre esta relação da teologia com a guerra, portanto, André Melícias, professor Américo Pereira, Fernando Ventura e o professor José Filipe Pinto, com estas intervenções muito pertinentes e muito sonantes. Também agradecer ao Joaquim Franco, que comigo comissaria esta iniciativa, que tem como pano de fundo estudar a pertinência da teologia no mundo, pelo menos afastado, se não quisermos utilizar a palavra escolarizada, de uma vivência fervorosa, e além disso o lançamento de uma possível licenciatura em teologia em ambiente da universidade que convoca este ciclo de conferências, quer dizer, no âmbito da Universidade Lusófona. É isto, não sei se, entretanto, o Joaquim tem mais alguma coisa a acrescentar para Está feito o desafio noite. para na próxima semana se assistir a outro debate também muito interessante. Falar de mitos, quase estou a olhar aqui para o Fernando, também era da praia dele, mas não está cá. Mas é um tema delicioso, até porque a construção do mito ou a desconstrução do mito faz parte da linguagem mediática hoje. Portanto, é muito interessante esse debate, certamente. Pronto, então, da minha parte, e cumprindo-me encerrar, mais uma vez, muito obrigado a todos, os que estão presentes, aqueles que nos ouvem também nas redes sociais. Esperamos contar com a presença de todos no próximo dia 12 e uma boa noite de descanso para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Até muito breve. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.